Olá, turma do sexto ano. Como havia prometido a vocês, vamos fazer a correção da página 46 do livro didático, certo? Porque na aula ficou um pouquinho ruim e eu vou gravar esse vídeo falando aqui as respostas, explicando passo a passo, né, porquê dos acontecimentos das transformações físicas e químicas da matéria. Então, aqui nessa questão fala: os meses de junho e julho são caracterizados por uma das mais tradicionais festas brasileiras, a festa junina. Por todo o país, as celebrações e as homenagens a santos populares são uma ótima oportunidade para comer pipoca, maçã do amor e se divertir com brincadeiras e danças. Então, aqui, ó, mostra, né, na página 46 tem essa imagem aqui de várias barraquinhas, pessoas brincando, se divertindo. Só que o que importa aqui é a questão, né? Vamos lá. Ó. Na ilustração acima, é possível identificar diversas transformações da matéria. Leia os itens a seguir, assinale F como transformação física e Q como transformações químicas. Então, aqui, ó, a lenha da fogueira queimando é uma transformação química, porque houve o que? A combustão, aquela madeira, ela se transformou em carvão. Sempre quando há formação de novas substâncias, quando há perda da integridade da matéria, quando há mudança na identidade da matéria, a gente fala que há uma transformação química, certo? A lata amassada no chão é uma transformação física, porque a lata ela não deixou de ser lata, né? O alumínio não perdeu a sua propriedade. Pipoca estourando no carrinho do pipoqueiro é uma transformação química. Todo o alimento que é levado ao fogo, em que ocorre a transformação do cheiro, da textura, de um modo geral, todo alimento ele passa por um processo de transformação química, certo? E a pipoca não deixa de ser um alimento. A canjica cozinhando na panela, também é uma transformação química. A bandeirinha de papel rasgada pelo vento é uma transformação física, porque o rasgo, né, não deixou de ser papel, não houve mudança na integridade daquela matéria, né, do papel. Então, é física. Quarta questão fala sobre descubra as palavras que descrevem, que devem ser escritas nas linhas horizontais para completar o crucigrama. Então, bora lá, ó. O nome dado a uma transformação química é chamado de reação química, porque nós temos os reagentes que vai produzir, que vai formar um produto. Esse produto que é a transformação da matéria. Então, há uma reação química envolvida nesse processo de transformação química. 2. Substâncias indicadas à direita da seta numa representação de reação química. Ou seja, inclusive tem isso aqui no livro. Eu queria trazer aqui para mostrar a vocês que está na página 39. Olha só, eu tenho os reagentes aqui, ó. Ácido acético reagindo com bicarbonato de sódio. Então, se eu quiser fazer um experimento, eu vou utilizar esses dois componentes. Eu posso chamar esses componentes, essas substâncias, de reagentes. Quando formam o produto, né, após essa setinha aqui, que fica do lado direito, é chamado de produtos, porque, de fato, houve a mudança na integridade da matéria. Essa reação desses reagentes formou outro tipo de substância, que foi o dióxido de carbono mais água. Então, quem fica do lado direito, numa reação química, é chamado de produto. Quem fica do lado esquerdo são chamados de reagentes. Então, é isso aí. Outra coisa aqui, transformação que ocorre sem a formação de novas substâncias. Ou seja, uma transformação física. Não há mudança na integridade da matéria. A exemplo disso, a gente já falou aqui, ó, o papel rasgado, um vidro que quebra no chão, uma latinha de alumínio, o ciclo da água, ou seja, as transformações
físicas, né? Na verdade, as mudanças de estado físico da matéria. A água, por exemplo, ela pode ser encontrada em estado de sólido, líquido e vapor. Essas três substâncias encontradas no estado sólido, líquido e vapor não deixa de ser água. O gelo, na verdade, é a água na forma sólida. A água que a gente bebe, que é o líquido, se encontra no estado líquido, e o vapor é uma outra forma da gente encontrar a água também. Então, é uma mudança física da matéria, não há mudança na integridade, na identidade daquela matéria. Então, sempre repetindo, quem errar essa questão, dá um puxão de orelha. Então, aqui, ó. E fator que influencia a velocidade de uma reação. A temperatura, por exemplo. Quando a gente quer cozinhar o alimento, ou fazer, seja lá até um medicamento, é utilizada a temperatura para você transformar aquele material em outro, né? E principalmente os alimentos, né? A gente está com a carne crua, quando a gente quer cozinhar, a gente coloca na panela, espera aumentar a temperatura, aquela carne cozinhar, e assim também com os outros alimentos. Quinto, evidencia que comprova a ocorrência de uma reação química, liberação de gás ou liberação de luz. Muitas vezes, gente, é perceptível uma reação química. Às vezes, a gente não consegue perceber se está ocorrendo, porque a gente não consegue ver a olho nu. Mas, quando há uma liberação de luz, por exemplo, os fogos de artifício, né? No Ano Novo, sempre tem aquela festa que lançam os fogos de artifício no ar, que é a mudança nas colorações. Ali, gente, na verdade, é uma transformação química da pólvora com componentes como sódio, cálcio, várias substâncias misturadas na pólvora, ocasiona a liberação de luz. Em contato com a atmosfera, faz aquele espetáculo maravilhoso. E a liberação de gás também. Quando a gente coloca lá um comprimido efervescente com a água, a gente consegue perceber a formação de bolhas. Então, aquelas bolinhas formadas, na verdade, é o gás carbônico que está sendo liberado, sendo formado. 6. Rapidez com que os reagentes são transformados em produtos. Ou seja, há uma velocidade. Existem substâncias químicas, né? Transformações químicas que acontecem de forma muito lenta. Por exemplo, o apodrecimento de uma maçã. A gente, às vezes, pode esquecer lá na fruteira, esquecer de comer. E aquela transformação demorar ali 1 semana, 2 semanas, e aquela maçã passar por aquele, né, ficar apodrecida. Porque o apodrecimento nada mais é do que a decomposição da matéria, a decomposição da maçã. E ali está acontecendo, de fato, uma transformação química. E pode acontecer reações muito rápidas, como uma substância sendo adicionada na outra. No caso, vou dar o exemplo aqui do comprimido efervescente em contato com a água. Logo ocorre a liberação de gás, de bolha, e a reação é muito rápida. Então, a velocidade vai estar atrelada nessa questão de ser mais rápido ou mais lento. 7. As substâncias indicadas à esquerda da seta numa representação de reação química são chamadas de reagente. A gente viu lá na página 39 que quem fica do lado direito são os reagentes. E quem fica do lado esquerdo, quem fica do lado direito são chamados de produtos. E quem fica do lado esquerdo são chamados de reagentes. Tá ok? Então, aqui a cruzadinha. Se quiser dar uma pausa para ver direitinho, deixa eu dar um foco. Aqui eu lembro que a gente estava que a gente estava corrigindo e deu uma trava aqui na internet. Então, aqui, outra questão também
né? Falando sobre as transformações da matéria, que pode ser química ou física. Fala assim, ó. Analisem os itens a seguir e classifiquem as transformações em física ou química. Justifique sua resposta por meio de análise das características de cada situação. Depois, no item C, cite e descreva uma transformação que ocorre no seu cotidiano. Certo? Essa resposta aqui é pessoal, o item C. Mas vamos lá. Ao colocar o fermento na massa de pão, observa-se um pouco tempo depois a expansão da massa. Por que isso acontece? Devido a uma transformação química que ocasiona o aumento do volume. Então, essa transformação é do tipo química, né, da massa do pão, que aumenta. Ao ser adicionada à massa, o fermento faz com que o pão cresça em virtude da liberação de gás durante a reação química. Então, o pão passa por um processo de reação química. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre a liberação de gás. Nesse caso, gente, ocorre uma transformação física, porque a abertura do refrigerante faz com que o gás que está presente dentro do líquido, dentro da garrafa, escape. Não ocorre mudança no sabor do refrigerante. O refrigerante não deixa de ser refrigerante por conta dessa abertura, não. Então, não há alteração aqui, ó, na composição química, no caso do refrigerante. Então, essa reação corresponde a uma transformação física. E, por último, são diversas situações, né, que a gente pode mencionar aqui com relação à decomposição de algum alimento, um alimento que está apodrecido, com relação ao medicamento que está estragado. Tudo isso são transformações químicas, né, ou cozimento de algum alimento. A gente pode citar vários exemplos aqui como uma reação, uma transformação, né, que acontece no nosso cotidiano, químico, né? Assim como físico. Se a gente quiser dar um exemplo aqui, a gente amassar a latinha, quebrar um vidro, cortar a madeira. Não é porque cortou que, de fato, ali aquele material deixou de ser a madeira. Então, né, o ciclo da água, a passagem, né, do sólido para o líquido, no caso, a mudança de estado da matéria de um modo geral é caracterizada como uma transformação física. E por último, né, tem a página falando sobre a sexta questão, né, que fala sobre as transformações químicas ocorrem o tempo todo ao nosso redor. Um exemplo muito comum, principalmente em regiões litorâneas, é a formação da ferrugem em materiais como portões, pregos, entre outros. Devido à sua exposição ao ambiente, o ferro reage com oxigênio do ar atmosférico e com água, que essa água é proveniente da umidade, e se deterioriza. Veja a representação simplificada dessa reação química. Então, aqui, ó, o ferro reage mais oxigênio, mais água. Então, aqui, ó, gente, nós temos do lado esquerdo os reagentes. Do lado direito, que é o produto, né, final, após a setinha temos os produtos, que é a ferrugem, tá bom? Com base nessas informações, identifique-os. Quem são os reagentes? Ferro, oxigênio, mais água. Quem são os produtos? A ferrugem, que está aqui do lado direito. Então, aqui, ó, gente, se o portão ele não for pintado, ficar lá tomando sol, chuva, todo material formado por ferro, principalmente, ele vai se deteriorar com algum tempo, se não passar ali uma pintura para proteger. Então, na verdade, essa deteriorização é ocasionada pela formação da ferrugem. Então, a ferrugem é um material amarronzado, né, que vai formando aquela crosta em cima, né, do ferro. Bora lá, sétima questão. A todo momento,
As substâncias presentes no planeta Terra estão se transformando. As plantas, por exemplo, com a energia da luz solar,